Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Hoje é domingo, 10 de dezembro, que seja um dia abençoado e com certeza será. Você já ouviu falar das punks? São as plantas alimentícias pouco convencionais que estão cada vez mais presentes na mesa das pessoas. A nossa equipe foi até uma produção para mostrar como elas são produzidas. E nós vamos falar também sobre regularização fundiária rural. Um tema importante para o agronegócio que ajuda a fomentar e desenvolver o campo, dando garantias aos donos de terras. Eu vou receber aqui no estúdio a secretária adjunta da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. E na nossa receita de hoje, olha, uma deliciosa panelinha suína com arroz caldoso, claro, acompanhada aí daquele modão sertanejo para animar o nosso domingão. Eu sou Narla Guiar e o Agro Record está no ar. Festa na Universidade de Brasília. Referência em plantas do Cerrado, Herbário da UNB completa 60 anos. Já são quase 280 mil espécies catalogadas e muitas delas com histórias bem curiosas. A gente vê agora na reportagem de Maíra Guedes. Uma florzinha no cerrado, uma cor que se destaca em meio à seca. Além da beleza aos nossos olhos, essa pequena planta pode revelar muitas histórias e curiosidades. E é com esse gesto simples de coleta na natureza que começa o processo de estudo de um herbário. Herbário é uma instituição museológica onde a gente guarda plantas desidratadas, amostras de plantas desidratadas, que é o material testemunho de floras e de trabalhos, pesquisas científicas com plantas. Os herbários, eles são históricos, então a gente tem um acervo de dados, inclusive etnobotânicos, né, de comunidades tradicionais. E como o número de herbários é grande, esses acervos estão informatizados, até para embasar estudos de mudança climática, esses bancos de dados têm sido utilizados. A professora Regina é curadora do Herbário da UNB, a Universidade de Brasília. Ela explica que logo após a coleta, as plantas passam pelo processo de secagem. Elas são prensadas em madeira, jornal, papelão, alumínio e depois colocadas nesse espaço com luz. Com o material já seco, é iniciado o processo de montagem. As plantas são coladas em cartolinas e seguem normas internacionais. Para ajudar no processo de conservação, o material passa ainda pela câmara fria. O procedimento é necessário para a retirada de sujeiras e de impurezas. Agora, a tecnologia entra em ação. As plantas são fotografadas. Por meio de um programa de computador, os pesquisadores conseguem trazer detalhes como o tamanho do material. E aqui é o herbário propriamente dito, é a última fase desse processo. É aqui que essas plantas ficam à disposição para pesquisas. E elas são organizadas nesses armários que lembram muito uma biblioteca, que na verdade é um museu. São armários numerados, todos identificados por nome justamente para facilitar essa pesquisa. Aqui no Herbário da UNB já foram catalogadas e digitalizadas quase 280 mil plantas. É o 5º maior herbário do país, o maior da região centro-oeste e o que tem a maior representatividade quando o assunto são as plantas do Cerrado. O herbário está completando 60 anos esse ano, né? A UNB tem 61, né? Então, quase que junto com a fundação da UNB vem o Herbário da Universidade de Brasília, que foi impulsionado muito pelo Darcy Ribeiro e o Anísio Teixeira. E ele começou já grandioso com esse convênio com o Jardim Botânico de Nova York. Depois veio um convênio com a Sociedade
inglesa, geográfica, e aí então o número de coletas era bastante grande. Não temos um registro da primeira planta que foi depositada aqui, né? Mas pelas datas de coleta, pela lógica, a gente tem uma ideia da sequência das primeiras plantas. Já são 60 anos de acervo e durante essas décadas, muitas pesquisas foram iniciadas por solicitações vindas de fora. A gente teve, há um tempo atrás, uma policial, Polícia Federal, que tinha encontrado um feto e uma planta ao lado, e ela suspeitava de que fosse uma planta abortiva, né? Então, isso é para mostrar um pouco das tarefas que a gente desenvolve, que são de extrema importância para a sociedade. E aí foi solicitado esse serviço do herbário, veio para cá, e o que vocês descobriram? A espécie era de fato abortiva. Se a mãe tomou, isso aí é a policial que, né? Mas a planta era de fato. No acervo há muitas outras histórias bem curiosas. Essa planta chama Miss Eugênia bananalense, porque ela foi coletada e só é conhecida nas margens do rio Bananal. É uma espécie que está ameaçada de extinção. Então, esse registro aqui no herbário é extremamente importante, inclusive justifica a proteção da área. Perfeito. Agora, essa segunda aqui é uma típica do Cerrado também. É uma planta típica do Cerrado, inclusive está aqui na minha camiseta, está na capa do nosso livro, porque é uma planta que floresce na seca e ela é bem conhecida aqui no Distrito Federal, né, que é a Caliandra disanta. Dentro do acervo, uma coleção chama a atenção, a das briófitas. São 33 mil unidades catalogadas, plantinhas pequeninas, que muitas vezes são confundidas com lodo. Essa é uma coleção de briófitas, né? São plantas que não têm flores. Elas estão separadas do herbário por uma falta de espaço, na verdade. É uma continuação da coleção que vocês viram agora, mas é por falta de espaço. Nós tivemos que providenciar um novo espaço para ela. E o que são essas briófitas? Que plantinhas são essas? Então, são plantas muito pequenas, plantas que não têm flores. Essas plantas, elas crescem em todos os lugares do mundo, né? Então, você vai ver elas em árvores, no xaxim da sua casa, muitas vezes tem uns verdinhos lá, então eles estão ocupados por esses musgos. Em chão, muito comum em cachoeira, e acontece também até em locais quando você acha que não tem plantas. Por exemplo, quando a gente fala da Antártica, um local que a gente pensa que é só branco, só neve, elas estão lá. E é o organismo são as plantas mais abundantes daquele local, né? Aquele local tão extremo, são as briófitas que estão ocupando. Essa coleção é tão importante que resultou numa parceria com a Antártica. A professora Micheline chegou a poucos dias do continente depois de um mês de pesquisa. Eu cheguei no início do verão antártico, então ainda estava muito congelado. Esses musgos, eles ainda não estavam muito aparentes, a gente conseguiu coletar pouca coisa. No entanto, nós estamos com 2 alunos lá que estão continuando a missão, né, que agora já está num momento diferente, já está bem descongelado, mas nós conseguimos trazer plantas. Logo elas estarão nesse herbário junto com as outras, né, onde a gente está estudando a conexão entre as plantas que acontecem na Antártica e no Ártico. Então, em julho, a gente foi para Svalbard, uma ilha da Noruega, no Ártico, coletamos as plantas e agora a gente está comparando com essas que tem na Antártica. Essa comparação ela é feita através da morfologia das plantas em si e também através do DNA, que a gente faz aqui também dentro da universidade. E a gente vai saber se as plantas são as mesmas, né? Se são iguais ou são plantas diferentes. Além do espaço físico, o herbário da UNB também pode ser consultado online. Hoje em dia, os catálogos estão substituindo bastante as visitas físicas, o que é interessante do ponto de vista de conservação da coleção,
Mas, por outro lado, às vezes é necessário e, assim, mensalmente a gente recebe visitantes de várias instituições. E o manejo correto das irrigações é essencial para uma produção de qualidade. Por conta disso, os produtores do DF contaram com um importante investimento por parte do poder público e agora conseguem colher bons frutos. A gente vê agora na reportagem. Você já parou para pensar na importância que a água tem na sua vida? Sem água a gente não sobrevive. Para os produtores rurais, ela é mais do que importante. É essencial para o sucesso da produção e da colheita. Fundamental, né? Sem água, as plantas, o que você planta não desenvolve, né? Não tem produção, não tem... A água é fundamental, é maravilha a água. O Arismar é produtor familiar rural há 19 anos. Na propriedade, produção de limão doce, lima, graviola e banana, o carro-chefe. Por ano, são 3 toneladas da fruta produzida. Ele conta que esse número só foi possível graças ao apoio que recebeu do governo para a chegada da água para irrigação. A gente bombeava a água na época, né? E logo quando a gente chegou aqui, era um processo de roda d'água, né? Que para chegar aqui era difícil, então tinha muita manutenção, muito trabalho. Mas o problema, a dificuldade surgiu daí, que era o problema de água. Não tinha produção, era difícil porque não tinha como molhar, né? Como regar. Desde 2019, o governo do Distrito Federal já investiu mais de 15 milhões de reais para a construção de 84 quilômetros de tubulação, o que permitiu que tanques como este aqui pudessem existir. Com essa medida, mais de 750 famílias foram beneficiadas. A gente só dependia mesmo da época de chuva, né? Plantava só em época de chuva, que eram essas plantas de milho, mandioca, feijão, essas plantas tradicionais, né, que toda essa época de chuva a gente poderia plantar e tinha uma produção bacana. Então a gente era dessa forma. O tanque do Arismar tem capacidade para armazenar 100 mil litros de água, o que é mais do que suficiente para irrigar toda a plantação dentro da propriedade de 2 hectares. Isso permitiu o desenvolvimento econômico da família. A produção de frutas, para ela ser rentável, ela tem que ter irrigação. Porque se você produz só se você produz só na chuva, todo mundo produz. E aí o preço cai, né? E muitas vezes o preço cai a ponto de não poder pagar o custo de produção que você teve para produzir aquele produto, né? Então, é importante. E também o fornecimento de água ajuda nas qualidades organolépticas do produto. Que o produto fica maior, o produto fica com mais caldo. Ninguém quer comprar uma laranja seca. A própria adubação, ela só tem efeito só quando tem água. Porque os nutrientes têm que sair do adubo. A planta não pega adubo sólido. A planta absorve o que tiver na solução do solo. Então tem que ter irrigação. Porque senão você só vai irrigar, só vai adubar só na época da chuva. Inclusive tem o programa do PAA, do governo, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que isso dá um incentivo enorme para a gente, né? Dá um seguro a mais, né? Porque é um suporte que nos garante anual a entrega da banana, que já tem um local certo para a gente poder o destino, né, dessa banana. A gente agradece muito, né, por esse suporte que a gente está tendo. Um desenvolvimento econômico fruto do acompanhamento da Emater, que presta assistência técnica para um correto manejo da água. A Emater atua tanto na parte desde o planejamento,
do planejamento de desenhar o sistema de irrigação, do orçamento. Temos que fazer o sistema mais barato para os produtores, que a gente trabalha muito prioritariamente com produtor familiar, né, que depende da produção agrícola para sobreviver. Sistema importantíssimo para esse nosso cerradão, já que a gente vive em períodos longos de seca, né? E você já ouviu falar das punks? São as plantas alimentícias pouco convencionais. Elas têm conquistado cada vez mais espaço na mesa das pessoas. Nós fomos até uma produção mostrar para você como é que elas são produzidas e como elas podem ser consumidas. Nem todo mundo sabe, mas muitas plantas são comestíveis e é isso que a gente fala no Agro Record de hoje. Afinal, as plantas alimentícias não convencionais, mais conhecidas como punks, têm vários benefícios para a saúde. Para hoje, a gente conversa com a Dona Ivone, que é especialista no assunto, é produtora rural em mais de 10 tipos de plantas alimentícias não convencionais, né, Dona Ivone? Conta pra gente um pouquinho desse trajeto da senhora como produtora nesse ramo. Eu comecei a plantar essas punks, foi através de um dia de campo que eu fiz lá na Embrapa Hortaliça, e me interessei muito, assim, principalmente a Ora Pronobis, que é uma planta bastante assim, rica em proteína, fibras, e é dita como a carne dos pobres, né? E aí eu comecei a estudar e comecei a plantar. Então o pesquisador da Embrapa, o Nuno, ele me assim, forneceu várias mudinhas, várias assim, me orientou como eu poderia estar plantando, e hoje assim, eu já estou comercializando algumas plantas dessas aí. Se a gente for falar na produção da senhora, a senhora tem quantas punks aqui hoje, de espécies diferentes? Aí eu nem tenho as contas, mas assim, é porque tem muitas que são ditas assim, ervas daninhas ou mato, e dá para se comer. Então, se a gente começar a caçar o que tem aqui, acho que tem mais de 40, 50 plantas a gente dá para ser assim, consumidas, né? Tipo aquele coração da banana. Aquela não é comestível, mas dá para fazer umas receitas muito interessantes. Como assim, flores, né? Então eu tenho a flor da capuchinha, eu estou tentando plantar a flor aquela do feijão borboleta, que é a clitólia, que ela é assim muito bonita, tem uma coloração azul. E tem algumas plantas bastante espontâneas que aparecem na horta, tipo a beldroega, que agora é a época que elas estão surgindo. Tem o Major Gomes, tem o que mais? É uma infinidade muito grande. Tem a araruta, tem o açafrão da terra, a pimenta rosa, que mais? O mangarito, que é uma batatinha que desapareceu e hoje o pessoal está começando a voltar a cultivar. Dona Ivone, quando a gente fala assim sobre as 5 principais que mais tem saída aqui para a senhora na comercialização? O peixinho, a Ora Pronobis, o açafrão da terra, que mais? A capuchinha, a taioba. Tá bom. Vamos explicar com mais detalhes sobre cada uma delas? Primeiro, o peixinho. Explica pra gente as características, os benefícios dessa planta. Certo. O peixinho da horta, ele foi assim, é uma planta ornamental que foi trazida da Turquia. Ela tem, assim, também chamada de orelha de lebre. Depois vocês vão ver, tocar assim. Ela é uma folha aveludada. Ela é bastante rica em fibras. Potássio, tem alguns minerais e dá assim, a receita mais assim que o pessoal você encontra na internet é o empanado e frito. Falamos então do peixinho. Agora quando a gente fala sobre a Ora Pronobis, por exemplo, que também tem muita saída, é o mais conhecido, eu acho, né? Sim, é bem conhecida pelos mineiros, principalmente na região de Sabará, que tem lá uns festivais de Ora Pronobis. Eles têm a receita de sorvete de Ora Pronobis. E a mais conhecida é aquele frango com Ora Pronobis.
E eu gosto muito de fazer o peixe de ora pronobis, né, para fazer no macarrão, comer com o peixinho da horta empanado, fica também bom. Que mais? O pessoal coloca no feijão e assim, dá para fazer salada. Em termos de massa seca, ela é bastante rica em proteína. Então o pessoal fala que é também chamada de carne dos pobres. A gente pode falar então que substitui um ovo, um frango? Sim, sim. Dá para então o pessoal que é vegetariano, vegano, para complementar a parte de proteínas, tem utilizado muito a ora pronobis. E ela também é muito rica em ferro, porque ela tem uma coloração verde bem escuro. Então, para quem tem problemas de anemia, então é tomar o suco verde da ora pronobis. Falamos sobre peixinho, ora pronobis. Qual o terceiro aí que tem mais saída para a senhora? Outro, sim, é o açafrão da terra, que hoje assim, o pessoal também está utilizando muito. Ele é um anti-inflamatório, diz que serve para um monte de coisa, né? E antigamente o pessoal só utilizava ele em pó, que vendia assim nos supermercados. Hoje já tem muito o consumo dele in natura, né? Então que dá para assim, e é utilizado em muitas comidas para tempero, dar cor na comida. Quais outras que aqui tem saída para a senhora e tem vários benefícios para a nossa saúde? É o hibisco também, que é bastante, eu tinha esquecido. É o hibisco, ele também é chamado de... o pessoal conhece, os maranhenses utiliza muito fazer o arroz de cuchá, ou é conhecida como azedinha. Então tem ali que ela também dá para ser utilizado a folha, dá para utilizar o capulho, depois eu posso mostrar ela. Então, tanto ela in natura como seca, então para fazer o chá. E ela também, já é comprovado também o chá do hibisco, ele abaixa, controla a pressão, quem tem problema de pressão alta. Então, e também ajuda a emagrecer porque ele é bastante diurético. E pra gente finalizar, fala mais um aqui que se a gente for numa empresa comprar, ou até mesmo que quem visita a propriedade compra direto com vocês, qual outra punk que a gente não pode sair daqui sem levar? Tem a taioba, né, que ela também é bastante rica em ferro, né, fibras. Tem alguns minerais, tipo potássio, cálcio também, né, então ajuda bastante. As punks realmente estão ganhando muito espaço, inclusive dentro da casa das pessoas, até em apartamento, viu? Minha mãe, por exemplo, ela tem várias plantinhas lá de punks e é muito fácil de cuidar e vocês viram aí os benefícios, né? E esse ano, gente, deu literalmente a louca no clima, né? Choveu em agosto, que há muitos anos não acontecia. Porém, o período chuvoso atrasou, o calor se estendeu até esse mês de dezembro. E se a população sente, a agricultura tem um grande impacto também, viu? O período de seca, por exemplo, já comprometeu boa parte das safras de grãos. A regra é básica. Para uma planta se desenvolver, são necessários água, luz, ar, sais minerais, calor. Tudo de forma harmônica e equilibrada. Quando isso não acontece, os resultados podem ser devastadores. É o que o agricultor do DF do entorno tem presenciado. O período de seca já comprometeu boa parte das safras de grãos. Os produtores que plantaram nessa época, acreditando na constância das chuvas, acabaram tendo enormes prejuízos. Muitos estão tendo que replantar. Não só a falta de chuva, como essa temperatura muito alta para as plantas recém-germinadas, num estágio inicial de desenvolvimento, ela é muito prejudicial. Segundo César, produtor rural de grãos, essa é a pior seca dos últimos 35 anos. Esse ano, essa falta de chuva teve atraso no início do plantio e acabou caindo uma chuva em alguns talhões, algumas áreas, né, restritas. Com isso, a gente acabou liberando o plantio de alguns talhões, né? Achando que seria um ano normal.
Porém, logo em seguida fomos pegos de surpresa quando semeamos, lançamos essa semente ao solo com essa seca, né? Deu essa seca e essa alta temperatura. Então dali a gente já começou a ter percas, que foi já no emergir da planta, já no arranque inicial, que é o sair do solo. E depois viemos nos deparando com calores mais intensos e mais falta de água. Esse déficit hídrico tem judiado muito a planta desde o nascimento até o presente momento, que ela já está em fase de reprodutiva, que é já colocar vargem, enchimento de grão e etc. São mais de 300 hectares de áreas plantadas com soja, feijão e milho. O que está menos impactando até o momento ainda está sendo a soja. A soja aí está tendo uma perca de 20% nos talhões, nos nossos talhões até o momento. Porém, tem talhões, tem vizinhos que já perderam 30%, 40% da área por total, que estão tendo que fazer replantio já. Então, assim, ainda a gente estamos tendo um pouco de sorte, estamos escapando. Porém, estamos tendo os prejuízos já. A plantação de feijão foi uma das mais atingidas pela seca. Nesse espaço que nós estamos, deveria haver alguns pés de feijão. Mas, por causa das altas temperaturas e da falta de água, eles nem chegaram a se desenvolver. É uma área de 70 hectares plantados. De acordo com o agricultor, ao final do processo, ele acredita que vai perder 70% dessa produção. Questão da cultura do feijão, o custo de produção do feijão é muito caro. Desde o momento que a gente compra a semente, já é muito caro. Hoje, o hectare aí para plantar o feijão deve estar em torno de uns R$4.000, R$4.500 por hectare hoje o custo final. Então hoje, se você pegar uma área de 100 hectares, por exemplo, no mínimo é 450 mil, 500 mil já de investimento numa área de 100 hectares. Os prejuízos já podem ser calculados. Quando acontece isso, infelizmente, acaba que a gente tem que amargar o prejuízo e partir para a próxima, que é entrar com milho safrinha mais cedo, tentar caprichar no milho safrinha. E a gente tem que estar o quê? Sempre monitorando o mercado, acompanhando o melhor momento de fazer a venda, de realizar a venda, para tentar suprir o prejuízo que tomamos na safra passada. Em casos como esses, a orientação é que o agricultor avalie os riscos. Já que a gente está falando de clima, vamos aproveitar para ver como é que fica a previsão do tempo para esse domingo aqui no nosso telão, com as informações do Instituto Nacional de Meteorologia. A mínima registrada hoje foi de 20 graus. A máxima não deve passar dos 30 graus. Tem previsão de sol, mas também de chuva durante o dia. E a umidade relativa do ar vai variar entre 90% e 40%. Estamos de volta e o nosso assunto agora é regularização fundiária rural. Esse tema é bastante importante para o agronegócio, já que ajuda a fomentar e desenvolver o campo, dando garantias aos donos de terras e estabelecendo critérios claros para o seu uso e ocupação. E para falar mais sobre o tema, eu recebo aqui no nosso estúdio do Agro Record de hoje a Janaína Vieira, que é secretária adjunta da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Janaína, muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Obrigada, bom dia. Bom dia. Janaína, o ambiente rural no DF, ele tem mostrado cada vez mais sua importância para a economia da capital. Como é que a Secretaria tem trabalhado para garantir a ocupação adequada no campo? Bom, hoje, nesse exato momento, esse ano, a gente está trabalhando com o desenvolvimento do nosso Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. O Plano Diretor, ele vai dar diretrizes tanto para a área urbana quanto para a área rural. Então, nesse exato momento, é importante que toda a população do Distrito Federal participe nessas discussões para que a gente defina quais são as diretrizes de ocupação das áreas rurais, que hoje são tão importantes para a economia do Distrito Federal. Então, a gente está exatamente nesse momento para poder discutir um pouco o que realmente a gente quer para essas áreas rurais do Distrito Federal. Inclusive, para debater o desenvolvimento desse plano diretor, vocês estão promovendo encontros, como o que aconteceu essa semana. Exatamente. A gente teve uma oficina sobre regularização fundiária rural, onde apareceram vários produtores, associações,
na qual eles discutiram quais são os caminhos, né, para garantir que as áreas rurais permaneçam como rurais. Um dos pontos que mais discutiu e que levantou-se nessa oficina foi exatamente a questão da ocupação urbana que está chegando, né, nas áreas rurais. Então, como garantir que a gente tenha, né, a continuidade dessas áreas rurais com esse uso rural tão importante para a economia do Distrito Federal? Essa é uma das discussões que a gente está tendo. Perfeito. Eu ia, inclusive, te perguntar quais são aí as principais demandas que a Secretaria recebe justamente dos ruralistas, né, dos produtores rurais. O que eles mais levam para vocês como desafio, como reclamações mesmo? A questão que eles mais levam para a gente é principalmente a questão dessa ocupação, né, urbana que está chegando nas suas propriedades rurais. A questão mesmo do licenciamento, né, das atividades que podem ter dentro dessas áreas rurais. A questão de licenciamento, e a questão também da titulação, né, das suas glebas. Isso é um dos pontos que eles mais levam para a gente nessas discussões. Mas eu acho que o mais importante também, que eles comentam muito, é a gente tentar criar uma regra, né, de transição entre a área urbana e a área rural. Essa regra a gente precisa realmente discutir, né, nessas reuniões para a gente poder deixar que a produção rural realmente continue como esse elemento indutor econômico, né, para o Distrito Federal. Agora, existe alguma região aqui no Distrito Federal em que essa ocupação irregular do solo ela é mais latente? Onde é que tem mais problemas, assim, digamos, para a Secretaria trabalhar? Então, todas as áreas que a gente chama de periurbanas, que são as áreas próximas das áreas urbanas, que tem as chácaras menores, que são as chácaras de 2 hectares, que é onde tem a produção de hortaliça, que é bem forte aqui no Distrito Federal. Essas áreas, elas sofrem muito, né, com essas questões das ocupações urbanas. Sim. A gente tem as áreas que a gente mais tem sofrido reclamações são as áreas perto do pôr do sol, Ceilândia, Samambaia, Riacho Fundo, né? Porque são essas pequenas produtoras, né? Então, elas sofrem, por estarem mais próximas das áreas urbanas, elas sofrem mais com essa pressão, né, de ocupação irregular. Mas basicamente a gente tem mais nessas áreas do que, por exemplo, na região norte, que já são grandes produtoras, né, grandes fazendas. Eles sofrem menos essa pressão do que próximo das áreas urbanas hoje ocupadas. É difícil regularizar o terreno? É caro? Por que ainda existem tantos terrenos irregulares aqui no DF e vem crescendo também, né? Qual que é o desafio, assim? O que impede essas pessoas de estarem regularizados? Bom, os nossos grandes desafios são realmente a gente descobrir aonde que a gente realmente pode ter área urbana, área rural, área de proteção ambiental. A gente tem grandes problemas também, né, de regularização dessas áreas, porque eles estão sobrepondo sobre áreas de regularidade. Existe fiscalização, claro, existe, né, mas fiscalização. não dá conta de tanta invasão. Não dá conta de tanta demanda. Mas, assim, a Secretaria de Agricultura, junto com o Instituto de Terras, que foi criado, né, hoje eles estão aumentando muito, né, a titulação, mas para poder diminuir essa irregularidade das terras rurais. Mas a grande dificuldade é realmente a demarcação dessas áreas, né? Mas já avançou bastante na nossa política aqui de regularização, né, de terras aqui no Distrito Federal. E existe algum projeto do governo para ajudar o dono da terra a regularizar a sua situação? Essa questão eu acho que sim, mas é um tema que é mais tratado com a Secretaria, né, de Agricultura mesmo. Mas então, quem tem vontade de regularizar ali seu terreno deve procurar a Secretaria de Agricultura, que lá ele consegue. Exatamente. Eles que vão fazer toda essa questão da regularização mesmo, fundiária, né, da terra, do título mesmo, da terra, é com eles. E por que é importante, hein, secretária, estar regularizado?
Tem muitos benefícios. Tem muitos benefícios, principalmente Só benefícios, né? Eu acho que sim. Primeiro porque quando você passa a titulação para o proprietário ele tem o direito de cuidar da sua área, de cercar, de evitar que as invasões ocorram. Eles também podem usar a própria terra para garantias em bancos, né? Para poder pegar empréstimos, essas questões. Então, assim, a regularização, ela traz enormes benefícios para todo mundo. Né? Não só para os proprietários de áreas rurais, mas para a economia do Distrito Federal também. Perfeito. Essa semana teve um encontro, né, com esses produtores rurais. Esses encontros vão continuar acontecendo durante esse final de ano que vem? Como é que as pessoas podem fazer para participar? Então, vou convidar a todos para participar da revisão do plano diretor do Distrito Federal. Essa revisão, esse ano a gente está fazendo uma parte de diagnóstico. A partir do ano que vem a gente vai estar fazendo outras audiências públicas também. Mas para os produtores rurais, a gente teve uma reunião ontem sobre regularização. E no dia 14, a gente vai ter um encontro só com os produtores rurais. Então, fica o convite aqui para todos os produtores rurais ir lá na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, que fica no setor comercial norte, para participar dessa oficina e levar suas demandas. Vamos construir juntos, né, uma proposta para as áreas rurais também. Esse é o melhor jeito de fazer política. É a melhor forma de fazer política. Secretária, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua presença aqui no Agro Record. Até uma próxima oportunidade e um ótimo domingo. Obrigada pelo convite, estou sempre à disposição. Obrigada. Depois do intervalo, tem um trio de sucesso, viu? Carne de porco, arroz caldoso e modão sertanejo. Eu volto já. Agro Record de volta, muito obrigada pela sua companhia. Voltamos com o melhor momento do nosso programa, que é o momento da receita. A nossa receita de hoje é arroz capital. O nome pode até ser de cidade grande, viu? Mas o sabor é de comida do interior. Sabe aquele arroz caldoso de uma panelinha suína? Pois é, deu água na boca só de pensar. E para acompanhar, aquele modão sertanejo com Monteiro, da dupla Matão e Monteiro, e as duplas Mike e Ciel e Lucas e Gustavo. Vai com Deus, seja feliz com o seu amado. Eis aqui o peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos, mas se tiveres algum fracasso, queiras que ainda te posso ajudar. Moda boa, que eu tava morrendo de saudade desse tipo de matéria, gente. É bom demais, a gente passa muito bem. Só frisar que eu amo o meu trabalho aqui, viu? Olha que delícia de dia que a gente tá aqui. Chuvinha fina lá no fundo, cheirinho de terra molhada. Aqui atrás um cheirinho de comida saindo com o chefe Adriano Teles. Chefe, dá um oi aí. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele. E aqui, muito bem acompanhado, estou eu com esses 5 talentosos da música sertaneja. O Monteiro, do Matão e Monteiro, que vocês conhecem muito bem, a gente já gravou com ele, né? Fez uma costela deliciosa. Que bom tê-lo de volta aqui, Monteiro. Prazer é meu, Nayara. Que bacana estar nesse programa maravilhoso que resgata a nossa música caipira sertaneja, fazendo uma comida ali com o Adriano. E hoje vai ser demais, viu? Já tá sendo, né? Já tá sendo demais. Mike e Ciel, queridos, obrigada por estar aqui com a gente e a gente vai apresentar mais de vocês para quem ainda não conhece, eu tenho certeza que vai virar fã também. E tem o Lucas e Gustavo, pra gente que é uma honra ter todo mundo aqui, eu tô passando muito bem, como eu disse, a gente vai ouvir mais do sertanejo, aquele sertanejo que dói no coração, sabe? Alguém me falou que você me enganou, eu não posso acreditar. Eu preciso saber se foi mesmo você que mandou me avisar. Todo mundo agora. Eu preciso partir. Sei que não vou resistir.
esta solidão do amor para o meu coração. Eu preciso partir, sei que não vou resistir essa solidão do amor para o meu coração, para o meu coração. Segura, segura. Ó, segura o lencinho aí do outro lado. Doeu essa, né? Doeu. Só não chorei aqui, porque realmente não dá pra fazer isso na televisão, mas é... Pois é, o título já é solidão, é triste solidão, não é? Bom, esse aqui é o Adriano Teles, que é conhecido já da Record, já participou do Top Chef, já fez receita pra gente. Hoje a receita, gente, só pelo cheiro que eu já tô sentindo daqui e pro tamanho da panela que eu já vi ali, o trem vai ser bom. Conta pra gente, que bom ter você aqui com a gente. Gratidão, novamente, ter a oportunidade de estar com vocês. E hoje vamos fazer um arroz capital. O que tem nesse arroz capital? O arroz capital, né, vamos até voltar um pouquinho, esse tempo está favorável para ele, né? É um arroz mais caldoso, é um arroz que vai bacon, calabresa, ela vai carne de porco, no caso aqui o pernil, então é um arroz muito especial. Vamos começar, vai por onde? Começo. Por onde? Vamos pegar o azeite, depois refoga a cebola, o alho, aí depois a gente vai para a proteína, que a gente pega o bacon para poder liberar a gordura natural dele, vamos para a calabresa, a gente vai para a carne de porco também, e aí depois a gente vai colocando os ingredientes aos poucos. Colocamos arroz, completamos com água, 3 dedinhos e vai acompanhando ali para poder repor água caso seja necessário. Vamos mostrar esse passo a passo então. Vamos embora. De volta para nossa receitinha, porque o cheiro, ó, olha essa fumacinha aqui, gente, olha o cheiro, olha isso, vontade, meu Deus do céu, de comer já desse jeito, o cheiro tá divino, que isso? O que você já colocou aqui? Conta pra gente. Vamos lá, o perfume tá incrível, ó, escuta o cheiro. Olha só, eu já coloquei as proteínas. Quais são as proteínas que eu coloquei? O bacon, a calabresa e a carne de porco. E aí eu estou refogando ela. Ela vai soltando o líquido, né, natural da proteína também. E aqui está misturando todo esse sabor, toda essa essência aqui dentro. Já colocou um sal, um alho também? Já coloquei o alho, já coloquei sal, coloquei um pouquinho de pimenta do reino também. E agora eu vou entrar com molho de tomate, o tomate e também finalizar com o arroz e completar com água. E aí cozinha mais ou menos quanto tempo? Até o arroz ficar no ponto que o cliente deseja, né? Então eu vou colocar aqui mais ou menos uns 25 minutos. E agora eu vou colocar o arroz. Aqui tem quanto de arroz mesmo? Aqui tem 1 quilo de arroz e eu vou dar só misturado um pouquinho aqui. E aí eu vou completar com água até subir mais ou menos 3 dedos. Deixa cozinhando, né? E vai olhando. E fica de olho, porque agora já tá quase nos finalmente, já tá quase pronto. Ó, gente, agora a gente vai voltar pra nossa moda, porque o palmito salado é por fim, né? Ele vai finalizar e a gente vai provar que eu tô já aqui ansiosa. Mas, como eu disse, chefe tem direito, claro, fazendo uma comida dessa incrível pra gente, tem direito a pedido. Diga aí. Agora eu quero pedir o ipê e o prisioneiro. Olha, esse gosta, né? Esse gosta daquela moda raiz, igual a comida raiz que a gente tá fazendo aqui. Então vamos lá, vamos voltar pra nossa moda sertaneja. Obrigado. Meu ipê florido, junto à minha cela, hoje tem altura de minha janela, só uma diferença há entre nós agora, aqui dentro as noites não tem mais aurora, quanta claridade tem você lá fora. Eu sei que são várias referências, gente, eu sei disso, né? Não tem até como ter difícil, uma, né? Mas uma, assim, que realmente foi aquela que vocês olharam ali, ou seja, na TV, ouviram no rádio e falaram, vou seguir esse caminho. Não, nosso pai escutava esse sertanejo bom mesmo, de todos, né? Desde Milhares é Rico, Tem Chororó, vem vindo, né? E a gente escutava muito quando era pequeno.
Lembrando que no nosso show Mike Ciel, tem um momento do boteco, um momento modão, que só tem 40 minutos só de modão. Dá pra fazer um trechinho então? Opa! Vocês tocam nesse momento modão? Ah, essa aqui é uma, pesada demais. Por favor, ouça minha canção. Eu fiz com a alma e o coração, para exemplo de todos nós. Homens, não faça como eu fiz, seja como hoje sou. Não se entregue de corpo e alma, alma fêmea que não tem amor. Você viu o tamanho do caldeirão e tudo que deu? A gente colocou aqui, isso aqui, esse tantinho é só pra disfarçar, tá, gente? Ainda vou repetir 4 vezes. Chefe, vamos provar, claro, agora. Mas vamos provar logo, gente? Então, vamos, que antes que esfrie, vamos lá, depois a gente conversa. Que delícia. Obrigada. Gratidão. É o ato de servir, eu sou apaixonado pelo que eu faço. E esse arroz é especial para todos que estão aqui, principalmente também para a TV Record. Que legal, gente. Já anotei ali, vou fazer em casa, porque ficou com gosto maravilhoso, né, gente? Um salgado na medida, junto com a saladinha. Parabéns, chefe. Muito talentoso, assim como todos que a gente tem. Gratidão. À altura, né, de todos que estão presentes aqui na casa hoje. Obrigada. E agora chega de falar, a gente vai terminar de comer e, claro, encerramos com mais moda. Valeu, gente. Vamos seguir aqui. Vamos comer. Tá bom demais. Tô indo agora pro lugar doce o meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sábia. A majestade o sábia. É isso, gente. Receita boa e música gostosa você só encontra aqui no Agro Record, que já está chegando ao fim, mas você sabe. No próximo domingo a gente se encontra, sempre às 10 horas da manhã. Eu desejo a você uma semana muito produtiva, muito abençoada. Aproveite seu domingo e a gente se encontra no próximo domingo. Beijo grande. Tchau, tchau.